Amém? Glória a Deus. É bom estar na casa do Senhor. É bom quando podemos orar, é bom quando podemos louvar, é bom quando podemos ouvir o recado dele para a gente. Amém? E nesse momento a gente vai ouvir o recado dele. Vamos orar antes de a gente ler a palavra? Quem puder, vamos ficar em pé. Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa esta noite, Senhor. Que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa completar a obra, a Tua obra na vida de cada um, através dessa pequena ministração, singela ministração, Senhor. Fala conosco, nos transforma, nos cura, nos anima quando estamos desanimados, Senhor. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço. Amém. Hebreus 11, vamos ler do verso 4 ao verso 29. Hebreus 11, do verso 4 até o verso 29. Amém? Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que havia de receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. Pela fé também, a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu o poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um só homem praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como a estrela do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé. Não obtiveram a promessa, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquele que sairia, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito:
A sua descendência virá por meio deste Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú a respeito de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e apoiando a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Pela fé, José, próximo de seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito de seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escolhido por seus pais foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contempla a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por essa terra seca. Quando os egípcios tentaram, o mesmo foram engolidos pelo mar. Até aqui. Esse descritivo, podeis assentar. Essa narração que descreve um fato, ou descreve muitos fatos ocorridos com povo, com homens de Deus, né? Com homens temente a Deus, ela continua. Tá? A gente poderia continuar lendo aqui. Pela fé, pela fé, pela fé, mas já temos aqui muitos exemplos. Mas eu queria focar num ponto. Às vezes nós nos preocupamos em como as pessoas nos enxergam, nos olham. A gente às vezes tem essa preocupação, né? Como é que estão? O que acham de mim na igreja, no trabalho, na escola, né? Uma preocupação com como a pessoa me vê. Né? Às vezes nós temos essa preocupação e é natural, e ela é relativamente natural. Muitas vezes nós queremos aparentar uma aparência agradável, né? Se relacionar bem. Outras vezes, outras personalidades, pessoas, são rudes, não querem intimidade, não tem uma preocupação em ser agradável. E o nosso olhar, às vezes, para essas pessoas é um olhar meio assim, meio atravessado, né? Mas a pessoa é grossa, né? Mal educada, né? Fala assim, desse jeito, né? Ou não liga para mim, nem liga para mim, né? Quando eu falo uma coisa, né? Parece que não escutou. Da forma como às vezes nós vemos o outro, nós reagimos, né? E o inverso também, da forma como nos veem, eles reagem de alguma forma. Eu às vezes tenho uma preocupação, não é uma preocupação, né? Mas eu penso um pouco. Por exemplo, eu e a Roseli. A Roseli é bem expansiva, fala bastante, tem assunto.
né? Bastante. A irmã da Roseli, se a gente viajar 5 horas no carro com ela, ela vai falar 5 horas, tem assunto, né? Sobre tudo, variados, né? A Roseli nem tanto, é umas 4 horas só. Né? Brincando, brincando. Mas ela tem um jeito de ser. Então, as pessoas, eu tenho um determinado olhar pelo jeito dela ser. Eu sou um pouco fechado, né? Eu sou um pouco contido, sou um pouco, né? Eu não sei se era por causa eu não sei se era por causa de um ditado que a minha mãe falava, me traumatizou. Minha mãe falava assim: boca que muito abre fala bobagem. Não sei se é verdade ou não, era um ditado que ela dizia para a gente. Mas eu sou mais calado, né? Mais fechado. Então, às vezes, eu fico pensando, como que as pessoas me veem? Como uma pessoa contida, calada, arrogante, porque não, às vezes, né? E a gente tem essa preocupação, né? Agora, como será que Deus nos vê? Né? Agora, a gente. Como será que Deus nos vê? Aqui nesse trecho histórico, né? São os heróis da fé, eram os patriarcas. A gente praticamente percebe que, pela fé, eles tinham um comportamento, eles agiam, eles faziam, eles eram, eles reagiam. Pela fé, eles caminhavam. Pela fé, eles realizavam coisas que ainda eles esperavam, eles nem estavam vendo. Né? Abraão não estava nem vendo o povo. Entre o povo, a grande nação, e ele, tinha esterilidade, tinha deserto, tinha povos para atacar e ocupar. Tinha um monte de coisa, mas ele, pela fé, já via a promessa de Deus. E nós? Como é que a nossa fé nos faz reagir? Né? Muitas vezes a gente está desanimado, muitas vezes a gente está desesperançado, né? Achando que alguma coisa não vai dar, ou não vai ser possível, ou eu não vou alcançar. E a gente começa a olhar para esses homens da fé, esses homens de fé, Moisés, Abraão, aqui fala Jacó, Caim, Abel, Isaac, né? Todo esse pessoal tinha fé. E pela fé eles caminhavam. E a gente cantou agora aqui, rompendo em fé. Pela fé e por fé a gente avança. Né? Mas muitas vezes pela falta de fé a gente para. Muitas vezes por estar num momento para baixo a gente para. Mas o que o Senhor nos ensina? Que nós devemos buscar acrescentar a nossa fé, fortalecer a nossa fé. Ele nos dá uma porção de fé quando nós cremos em Jesus Cristo. Mas aí, essa fé precisa ser exercitada, essa fé precisa ser aperfeiçoada. É Ele quem faz isso nas nossas vidas, através do nosso avançar, através do ouvir da palavra, através das provas, através das lutas, através das decepções. Mas o que não pode deixar? A fé. A fé tem que permanecer e crescer e fortalecer, para que a gente avance. Então, o Senhor olhava para todos esses, a gente fala, né, os heróis da fé, para todos esses patriarcas lá do passado, que estão na Bíblia,
É lógico que ao longo do tempo, até os dias de hoje, houveram outros, mas o exemplo que a gente tem são os do que estão na Bíblia, né? O Senhor olhava para eles pela fé deles também. Pela fé que eles tinham. E Deus prometia, porque eram homens de fé. Olha, a minha promessa para você, Abraão, uma grande nação virá. Mas Abraão era um homem de fé. E por essa fé, Deus prometia. Pela fé, nós podemos avançar e fazer muitas coisas. Mas quem nos acrescenta essa fé é Deus. E nós devemos avançar pela fé. Então, como que Deus nos olha? Através da nossa fé também. O que Ele olha em mim? Ele não olha se minha roupa é bonita, se a roupa é feia, se eu estou bem vestido, se eu estou vestido de uma forma limitada, porque é assim, é essa a minha condição. Não é. Ele olha para o nosso coração e Ele olha para a nossa fé. E Ele pode acrescentar na nossa fé. Mas para isso eu preciso também estar disposto a pagar o preço, a avançar. Assim como Deus, pela fé, olhava os patriarcas e os heróis da fé e entregava a eles missões impossíveis humanamente falando, era só pela fé Noé poderia construir uma arca, levar 100 anos para construir uma arca num lugar que não tinha água, né? Porque Deus falou, constrói uma arca. E como que ele fez isso? Por fé, pela fé. Ele creu na promessa do Pai. E porque ele era um homem fiel, era um homem de fé, Deus, por essa fé que Deus olhava em Noé, ele deu uma promessa a ele, deu uma missão a ele. E é assim que Deus vai fazer e faz conosco também, pela fé. Então, nós devemos tomar muito cuidado com a nossa fé, porque Deus quer usar as nossas vidas, não tenha dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Deus quer usar e Ele precisa usar as nossas vidas. Mas o tamanho da missão é proporcional à fé. Então eu tenho que crer. Se Deus pede, eu tenho que crer e obedecer. Mas se eu não tiver fé, se eu não crer no Senhor, eu também não vou conseguir obedecer. Eu vou desistir. Né? Então, que o Senhor possa olhar para a nossa fé, mas que nós possamos cuidar da nossa fé, ter um carinho pela nossa fé. Ah, mas sou eu? Não, eu tenho minha parte. Eu tenho que ser firme na aprovação. Eu tenho que ser firme no buscar. Eu tenho que ser firme no ouvir e constante, né? No ouvir a palavra, ouvir a voz de Deus, porque é através disso Deus nos acrescenta na fé, a fé. E através da fé acrescentada, Ele vai te dar uma tarefa, uma missão. Esses são os planos do Senhor, que precisam ser cumpridos através de cada uma de nossas vidas individualmente. Ele tem planos particulares para cada um, para mim também. Mas esses planos só vão poder ser realizados através da minha vida, através da sua vida, se você tiver fé, se você estiver firme na fé, se você estiver e se eu estiver confiante no Senhor, a despeito de todas as situações,
Noé confiou no Senhor, né? Deve ter dado um trabalhão para preparar todo aquele madeiramento para fazer uma arca no seco, né? É preciso fé, é preciso crer no Senhor, né? Abraão, de todo um processo que estava acontecendo, ele teve fé que lá na frente Deus tinha uma promessa. E muitas das vezes a gente não vai ver a realização da promessa de Deus. Entenderam? Muitas das vezes a gente não vai, poxa, mas eu queria ver isso realizado, né? Pode acontecer de não vermos, mas não podemos deixar de crer. Se nós não vamos ver, a nossa descendência vai ver. Mas o Senhor entregou para mim essa promessa, essa obra, plano dele na minha vida. Muito desse plano pode ser que se concretize e se realize depois que eu partir. Então, o que nós aprendemos também, o Senhor quer nos usar. É preciso fé para isso. Mas o cumprimento dos planos do Senhor não depende da minha vida, da sua vida. Mas eles precisam ser cumpridos na minha vida e na sua vida. Porque eles podem ser concretizados posteriormente. Amém? Então, muitos homens, mulheres de Deus, começaram um plano de Deus, que foi concretizado na descendência, nos filhos, nos seus discípulos, né? E assim por diante. Mas isso não faz com que eu desista, ou que eu deixe de fazer e de realizar o plano do Senhor, de trabalhar na obra do Senhor, né? Porque é isso que Ele quer. Amém? E que nós busquemos então alimentar a nossa fé, manter a nossa fé pujante. Mas é Deus quem faz isso, então nós devemos buscar o Senhor para que isso aconteça. E para concluir essa palavra singela, o verso 6 resume. O verso 6 resume. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, que Ele existe e que recompensa os que buscam. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, o olhar do Senhor para a minha vida é diferente. Ele fala, poxa vida, eu queria fazer tanta coisa através da vida do Elias e não posso, falta fé. Então, que nós busquemos no Senhor a fé suficiente, a fé necessária para Ele poder fazer a obra dEle através das nossas vidas. E que nós sejamos obedientes. É a coisa mais difícil, ser obediente a Deus. Porque quando nós nos propomos a fazer a vontade dEle, Ele age. E aí a gente quer desobedecer, né? A gente quer desistir, a gente quer esperar um pouco, a gente quer pensar, né? Vamos pensar. E Deus não quer nada disso. Ele quer que simplesmente a gente avance. Amém? Que Deus complete essa palavra no seu coração, nesse culto ainda, através da oração, através da noite de sono, através de todos os recursos que Deus pode criar, através da nossa esposa, do nosso esposo, dos nossos filhos, né? Para completar a palavra dele nas nossas vidas, mas que nós estejamos atentos e com fé, porque ele fala, ele vai falar, ele tem falado, mas ele gostaria que nós fôssemos obedientes e corajosos em fé para fazer a vontade dele. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra, que o Senhor possa completar em nossos corações de acordo com a necessidade de cada um de nós, Senhor.
e que essa palavra possa frutificar, e que nós possamos, Senhor, te buscar, que nós possamos fortalecer a nossa fé, ter a nossa fé fortalecida por Ti, em Ti, Senhor, através de tudo o que o Senhor nos dá, Senhor. De todo o amor, de toda a misericórdia, de toda a palavra, Senhor, que o Senhor nos dá. E que nós possamos ser servos fiéis, Senhor, a Ti. Fiéis, que não titubeiam, mas que avançam de acordo com a Tua vontade, Senhor. E que os Seus planos se cumpram através das nossas vidas. E que esta igreja possa ser um marco, Senhor, por fazer a Tua obra, Senhor. E que muitas vidas possam ser salvas, curadas, libertadas e possam Te adorar e Te louvar, Senhor. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém, Pai. Amém, Senhor.